Antes do desastre, o mar parecia obedecer a tudo, e a ilha vivia como se fosse eterna. As paredes pintadas celebravam flores, peixes e corridas de navios, como se a beleza fosse uma proteção. Em Creta, ao sul, o poder minoico dominava rotas e acreditava conhecer a lógica do mar. Nada naquele mundo parecia anunciar que a própria terra já estava respirando de outro jeito. O primeiro aviso não foi um grito do céu, mas um tremor discreto sob os pés. Objetos balançaram, poeira caiu das vigas, e por um momento ninguém soube se era só isso. Depois vieram outros abalos, curtos e secos, como batidas de algo preso debaixo da ilha. Os animais perceberam antes, inquietos, evitando cantos escuros e recusando a quietude do abrigo. O mar, por instantes, parecia calmo demais, como se estivesse escutando alguma coisa distante. A luz começou a mudar, e o azul do dia ganhou um tom estranho, metálico. Ainda assim, a vida insistiu em continuar, como sempre acontece antes do impossível acontecer. Então uma coluna escura subiu no horizonte, alta demais para ser nuvem, viva demais para ser fumaça. O ar ficou pesado e o silêncio durou apenas até o céu começar a rugir. Cinza fina caiu primeiro, quase delicada, como se o desastre ainda quisesse parecer distante. Logo vieram pedras leves e quentes, e cada telhado passou a soar como um aviso. O dia escureceu cedo demais, como se a tarde tivesse sido arrancada do mundo. Quem olhava para o alto já não via nuvens, mas uma muralha de matéria em movimento. Em Acrotire, portas se abriram às pressas. Jarros foram deixados para trás, e a pressa virou instinto. A cidade que hoje parece imóvel foi, naquele instante, um organismo tentando fugir de si. O vulcão já não era montanha. Era uma força aberta, exposta, descontrolada, ocupando o horizonte inteiro. A cada minuto, a ilha perdia forma, cor e sentido, soterrada sob o peso do ar. O som não parecia humano nem animal. Parecia a terra se partindo por dentro. Em algum momento, fugir deixou de significar escapar e passou a significar apenas escolher a direção. Onde antes havia mar, ilha e porto, agora existia uma confusão entre fumaça, rocha e noite. A explosão não ficou presa em terra. Ela empurrou o mar para longe e chamou de volta um monstro. Em outras costas, o oceano recuou em silêncio, e isso foi o último aviso dado aos vivos. Depois surgiu a parede escura, alta e rápida, como se a própria água tivesse ganho vontade. Navios foram erguidos como brinquedos, virados no ar e lançados contra pedra e madeira. O impacto em Creta não foi um único golpe, mas uma sequência brutal de água, lama e ruína. Onde havia comércio e ordem, restaram escombros misturados, marrom, cinza e espuma branca. A onda correu mais longe do que qualquer mensageiro poderia correr naquele mundo antigo. Na costa da atual Turquia, assentamentos também receberam o eco brutal da montanha destruída. Muros quebrados, sedimento espesso e camadas de cinza guardaram o registro da violência. Séculos depois, a terra devolveria ossos, pedras partidas e a memória física do pânico. Um jovem encontrado junto a um muro parece ter sido empurrado pela água até o fim. Até um cão ficou preso naquele depósito de desastre, como prova muda do alcance da onda. A tragédia não terminou quando a água baixou. Ela continuou na fome, no medo e na perda. Rotas foram quebradas, depósitos sumiram e o mundo conhecido encolheu para quem sobreviveu. O poder minoico não desapareceu num instante, mas certamente saiu dali mais vulnerável do que entrou. E a própria ilha de Thera já não era a mesma ilha que existia antes da explosão. Muito do que era terra virou vazio, e muito do que era horizonte virou abismo. A memória de um lugar destruído pelo mar e pelo fogo era grande demais para desaparecer. Talvez por isso o desastre tenha sobrevivido como rumor, mito e lembrança deformada pelo tempo. Alguns séculos transformam fatos em lendas, mas certas cicatrizes continuam parecendo recentes.
Talvez por isso o desastre tenha sobrevivido como rumor, mito e lembrança deformada pelo tempo. Alguns séculos transformam fatos em lendas, mas certas cicatrizes continuam parecendo recentes. Até hoje, a data exata da erupção ainda provoca debate entre ciência, escavação e calendário. Mas a dimensão da catástrofe é menos discutível do que a hora precisa em que começou. Uma explosão desse tamanho não destrói apenas cidades, ela muda o modo como um povo imagina o mundo. Depois de Terra, o mar já não era só caminho, e o céu já não era só proteção. O que caiu naquele dia não foi apenas cinza, mas a confiança antiga na permanência das coisas. O desastre foi tão vasto que a paisagem virou documento antes mesmo de virar ruína. E cada camada enterrada passou a guardar um instante de medo impossível de interromper. Em Akrotiri, a ausência de corpos também soa como uma cena. Alguém tentou sair. Em outras margens, porém, o tempo não foi suficiente, e a água decidiu por todos. A erupção acabou, mas o cenário que deixou parecia o começo de uma idade mais escura. Talvez seja isso que mais impressiona: a rapidez com que o normal perde o sentido. Um dia começa com comércio, vento e sol, termina com pedra, água e escuridão.